Fala pessoal, bem-vindos aqui ao nosso primeiro podcast. Daqui a pouco eu me apresento, vou explicar o que eu tô fazendo aqui, porque hoje, né, é um dia super especial. Eu tô aqui com a Mari e tô com o Daniel, eles já vão apresentar para vocês. Depois de quase nenhum esforço pro Daniel estar aqui, né, Mari? Mas depois ele conta um pouquinho. A gente conseguiu estar fazendo esse encontro. O meu papel aqui, deixando claro, é trazer para vocês, né, a conversa aqui, né, os dois para trazerem as informações, falar da Bubup, da história, algumas coisas diferentes, tipo piscina no apartamento, bloquinho de carnaval. A gente vai falar umas coisas interessantes aqui, acho que vocês vão gostar. Mas enfim, pessoal, eu queria que vocês se apresentassem, né, falassem aí um pouquinho da história de vocês, da Bubup, o pessoal que está começando agora, nosso primeiro episódio, para a gente poder aquecer os motores aí. Pode ser a Mari? Mariana. Eu começo? O Daniel é isso. Boa. Não, vamos lá. Primeiro, uma curiosidade, acho que você nem sabe, eu queria ser delegada quando eu era mais nova. Eu entrei na faculdade de Direito, muito influenciada pela minha mãe ali, meu padrasto também, advogado. E no meio da faculdade eu entendi que não era aquilo que eu queria seguir para a minha vida, né? Decidi fazer intercâmbio para aprender inglês. E quando eu cheguei na Europa, eu falei, bem, eu não volto nem tão cedo. Eu vou passar alguns anos aqui da minha vida construindo, conhecendo novas pessoas. Foi um momento muito importante para expandir a consciência mesmo, porque lá você tem contato com gente de todo tipo, de todas as crenças possíveis, né? Mas isso foi quando você só para eu pegar, porque essa eu não sabia mesmo. A delegada foi uma boa. Essa ia ser a delegada daquelas enjoada. Mas você estava estudando direito, e quando você viu que não era para você, aí você foi morar fora, é isso? Eu fui morar fora. Eu fui aprender inglês até decidir. Ele era muito nova, né? Para Irlanda. Até decidir o que eu queria fazer. Whisky, né? Tudo bem. E aí, quando eu cheguei lá, eu comecei a trabalhar de segurança numa boate chamada Dices, uma boate super querida aí dos brasileiros. Eu sempre fiz Muay Thai a vida toda, né? Então, para mim, até que era bem tranquilo ali naquele momento exercer esse papel de segurança. Lá na Europa é proibido você ficar muito doido na boate, né? Então, o papel de segurança é basicamente te tirar antes que você dê problema, eles tenham que te levar para o hospital. Dali eu comecei a guardar muito dinheiro. Tipo a voz da consciência, né? Você tá olhando ali, quem tá passando o limite, tu resgata. Exatamente. Okay. Trabalhava muito de madrugada, comecei a guardar dinheiro e aí um amigo meu na época falou, vamos abrir um restaurante brasileiro? Ele surtou, né? Eu tenho paladar infantil, nunca abri empresa. Como é que eu vou abrir um restaurante brasileiro no Temple Bar, que é o lugar mais quisto, assim, da Irlanda? Ele falou, não, vamos, vai dar certo, você conhece todo mundo. Eu falei, não, vamos que vai dar certo. A gente ficou com operação 1 ano e pouco de restaurante. A operação de restaurante é bem caótica, né? Tranquilo. É bem caótica. Imagina. E depois a gente acabou passando para o mineiro, inclusive. Ele, de fato, já estava bem envolvido no mercado, enfim. E aí, ali naquele momento, a gente falou, bem, a gente vai continuar empreendendo ou a gente vai guardar dinheiro e vida que segue? A gente decidiu abrir um salão brasileiro. Esse salão brasileiro existe até hoje na Irlanda. Eu platinei o cabelo como uma boa vendedora, né? Eu falei, como é que eu vou vender agora o salão? Como eu ainda era segurança, eu ainda trabalhava na boate, eu platinei o cabelo e todo mundo começou a perguntar. Quebra de padrão, né? O cara olha... Exato, não, exatamente. E aí todo mundo começou a perguntar, onde você fez seu cabelo? Seu loiro tá maravilhoso. Eu falei, não, eu abri um salão e tal, e por aí foi. Muito por causa do frio, eu decidi voltar pro Brasil. Chegou um momento, assim, que para mim era insuportável. Isso é interessante, porque você é carioca de origem, né? Carioca com 28 graus já tá me colocando já um agasalho. Exato. Caramba, e aí, quanto tempo você passou lá? 1 ano? Não, 2 anos e pouquinho. 2 anos e pouco. Não, mas era muito frio, Eu lembro tem uma cena, assim, muito representativa que eu tava... Cheguei em casa, esqueci de comprar remédio, e aí a cena de eu tendo que colocar roupa térmica, casaco, touca, luva. Foi naquele momento que eu falei, não, chega, eu não aguento mais isso. O Daniel ia adorar isso, né, Daniel? Imagina essa... Não, tenho 2 casos de frio na Europa que não dá, não. Tá doido. Fui inventar de voltar a pé de uma... A gente foi quando eu morei lá, a gente foi numa calorada da farmácia. Okay. A gente olhou os ônibus tudo cheio pra voltar pra casa. Não, mas isso é perto de casa. Foi saímos de lá umas 3 horas da manhã. Chegou em casa, era 9 horas da manhã, andando a pé no frio. Que isso? Achei que ia morrer. Perto, 6 horas? Não, foi a pé. Não, vamos a pé, nós vamos trocando ideia, vamos conversando. Aí até hoje o pessoal faz piada disso lá no nosso grupo. E vocês andaram... E aí, você tava na Irlanda também? Não, coincidência? Meu era Espanha. Okay. Eu cheguei em casa, assim...
quase morrendo. Aí minha avó foi me visitar. Ela tava lá em casa. Aí eu chegando... Orgulho da Van, né? Falei, que isso que minha avó tá aqui. Ela tava lavando os pratos lá da galera. Eu falei assim... O que tá acontecendo? Minha mãe lá arrumando roupa. Eu falei, nossa, eu chegando... Né, numa Inteiro. festa familiar à noite, com um friozinho ali, né? Na Europa é tenso, Europa é tenso. E aí, então, aí você, quando você voltou, principalmente por causa do calor, ok, cheque, né? Não, e aí eu comecei a pensar no que eu tinha feito nos últimos 3 anos, que eu me descobri vendedora nesse processo também, né? Necessidade ou não, por... necessidade. Não tem nada que forja melhor alguém de vendas do que Eu digo precisar, que né? eu tive 2 momentos com venda. O primeiro contei. momento que eu me descobri vendedora e penso, eu queria ser delegado, imagina o gap na cabeça da minha mãe, né? E o segundo momento de como que eu ia explicar isso para as pessoas. Não, eu quero ser vendedora, porque ninguém chega e fala que eu quero ser vendedora. Normalmente você tem lá, Tem sei um lá, tabu enorme, né? Médico, advogado, Exato. sei lá, alguma coisa que Exato. por origem você acaba até herdando de família mesmo, né? Eu sou engenheiro formado. O Daniel- Engenheiro também. Então. Os engenheiros que nunca tô como engenheiro, né? Pelo menos no meu caso. Nunca. Não, pelo menos como engenheiro civil, nunca. Então. Já, eu sou já da até computação. trabalhei na área, mas não como engenheiro civil, aquele Não, mas clássico lá de capacetezinho lá, com compasso. Você só esses brincou negócios. de fazer AutoCAD, reformas nem nada. questionáveis dentro do próprio apartamento. Não, eu já fiz uma reforma da cozinha lá de casa. Ficou boa? Ficou bom? Boa. Não, mas no dia a dia, como você toma decisão, você tem um racional. Não, ali aí de- sim, mas aí não A é cabeça aquela... de engenheiro é um negócio Não diferente. é aquela coisa que o pessoal fala assim, peraí, você não trabalha com engenharia civil, não, o pessoal já acha que, pô, vai lá em casa consertar o forro. Não é isso mais, entendeu? Igual quando eu decidi fazer engenharia elétrica, eu decidi porque eu consertava os trem na casa da minha avó, da minha mãe, mas aí eu sempre que eu vou lá é consertar chuveiro, Eletricista- consertar a tomada lá que tá solta. É o famoso marido de É aluguel. sempre um trem né? assim. Mas sabe o que é interessante? Que marido, né, pessoal? Então, aí, ó. Agora tá bom, é muito bom. Pra dados, vendas, e aí, qual que é esse buraco? Conta um pouco pra gente aí, de onde que vem isso? Bom, então, desde que eu entrei na UFMG, eu trabalho. A vida Ok. inteira eu trabalhei, começava lá, dava aula particular na época lá com meus amigos, a gente arrumou uns esquemas de aula lá de física, matemática, química, cálculo, GAAL, inglês, tu começou a dar aula de tudo. E aí até puxando o gancho aqui, tem uma época que eu não queria mais dar aula. E na época eu ganhava 10, 20 reais a hora, mas isso era bom, sustentava a minha vida, poxa, eu trabalhava às vezes Isso nas aí de férias. cerveja na faculdade, meu amigo. Que isso, nas férias a primeira coisa que eu fazia quando eu entrava de férias era trabalhar o dia inteiro. Porque aí quando vinha janeiro, eu pegava o mês de dezembro inteiro, trabalhava de 8 da manhã até 9 da noite. Dando E dali a gente até saía, ia tomar umas cachaças também de vez em quando, mas no outro dia eu tava lá, 8 horas da manhã dando aula. E era isso que bancava nossas férias. Depois ali em janeiro, depois do Réveillon, a gente viajava com esse dinheiro. Mas desde então, na época eu fazia engenharia elétrica lá na UFMG. Isso 2008. Então, assim, era algo super técnico. A gente pensa hoje, a gente tem um iPhone. Na época eu não tinha nem isso. A gente aprendia a programar sem saber o que estava fazendo. Calcular o volume de uma caixa. Poxa, para que eu vou saber isso? E meus amigos que faziam engenharia... E outra coisa, era o período inteiro dentro da UFMG. Então, assim, era uma aula que Integral começava... mesmo, né? Era uma aula que começava às 7, terminava às 9h30. Aí depois a outra aula só começava às 2 horas da tarde, até às 3. Depois a outra aula até às 5, às 6, eu ficava o dia inteiro na UFMG para ter 3, 4 aulas. Picado. Já o pessoal da engenharia civil, os meus outros amigos, ou eles vinham lá, a aula era todas de manhã ou todas à tarde. E naquela época, Brasil, poxa, Copa do Mundo, Olimpíadas, os meninos chegavam, a gente lá, conversando lá de volume de caixa de sapato, o pessoal chegava no almoço vindo do estágio do futebol, campo do Mineirão, o outro estava fazendo estágio lá no Independência, o outro estava construindo um hotel lá de última geração, e a gente lá, poxa, o que eu tô fazendo aqui? Caixa de sapato. Cara, assim, cara, eu vou mudar pra essa engenharia desses meninos aí. Parece Tá mais muito mais legal, poxa. O negócio, a galera tá voando. Aí eu mudei, na época, pra engenharia civil, mas quando eu mudei pra engenharia civil, basicamente toda aquela... Primeiro que o ciclo básico da engenharia elétrica era já estava todo completo, já tinha feito todo. Então, quando você mudou de engenharia, Só pega diferente, basicamente fiz o vestibular de novo. E como é que eu fiz o vestibular? Pô, Daniel, você teve que estudar pro vestibular? Não, eu estava dando aula há 4 anos. Então, eu sabia muito mais do que ter que estudar. Era basicamente ficar resolvendo os problemas dos meninos que vinham do terceiro ano para passar no vestibular. Eu estava fazendo com eles o dia inteiro. Então, foi bem tranquilo essa mudança. Mas quando eu fui para engenharia civil, eu estava com cabeça de elétrica. Aquele cara que
querendo ou não, mexia nas planilhas, que faziam uns VBA lá para tentar otimizar tudo. E o pessoal da civil super artesanal. Então, acabou que quando eu mudei para civil, também já fui direto trabalhar. Na época, eu fui para o campo de obra mesmo. Foi minha primeira experiência assim, com engenharia mesmo. Fui para o chão de fábrica mesmo. Conta a história. Nossa, essa história eu não posso contar, não. Essa aqui não sou eu. Depois vai com Verdade. Depois vocês pedem, faz o seguinte: vocês começam a pedir pra contar a história do cantor. Não, eu acho que tem que contar. A história não é minha. A história não é minha. Pra eu contar um negócio esse aqui, o cara pode acabar com a carreira, cara. Não, então deixa. O cara maquiou tudo lá pra ninguém saber disso. Não, então... Explanação. Porra, a Mari te botou em uma contar a história dos outros aqui. Corta aí, Giovanni. Não, boa, mas vai, continua. Mas eu quero saber depois, desculpa, pessoal. Eu vou saber no final. Fiquei um tempo lá no canteiro de obra. Então, foi muito bom, porque você acaba aprendendo que é pouco tempo, mas você tem um contato com o pessoal de outro tipo de gestão. E isso é muito bom, depois a gente percebe isso depois, né? Na época a gente não vê isso. E aí eu fui a convite de um amigo, um grande amigo, eu fui trabalhar em uma empresa pequena, empresa do primo dele, era uma empresa familiar. Ok. E basicamente era fazer gestão de empreendimentos, a parte física e financeira. Então ali, basicamente, dali para frente... Eu não trabalhei mais com engenharia civil de obra. Entendi. Sempre fiquei na gestão. Porque acabava que os contratos todos eles eram de obra. Então, eu fui para o estádio Independência, que é um estádio lá em Minas Gerais. Depois eu fui para um shopping lá na região metropolitana, o Shopping Contagem. E aí eu tinha que vir aqui para São Paulo para fazer gestão de projeto. Aqui também a gente tinha alguns projetos de urbanização de vila e favela também. Tinha alguns projetos no Nordeste. Em BH tinha outro também do Centro de Controle da Polícia. Então, pegou um pouquinho ali da Copa do Mundo, eu consegui pegar esses empreendimentos também, só que do lado da gestão. Principalmente física financeira. Por quê? Porque estava tudo atrasado. Então você tem que dar um jeito de recuperar o atraso. Aí a parte física e o financeiro dentro do que custou. Então a gente era o contratado para resolver esse problema. Perfeito. Mas já estava fora do campo ali de fato da fazer o que o engenheiro civil, que quando sua mãe acha que você vira engenheiro civil, ela fala, ué, você mistura faz massa engenharia ali, civil, né? o que você está mexendo com isso? Já não consegue explicar mais, né? E aí, como é que você faz toda essa gestão? Primeiro que eles te mandam as informações, os dados, através de uma planilha de Excel, e cada um te manda de um jeito, tudo errado, célula mesclada, aquelas coisas de 2008, 2009, que você ainda tem muito isso, dependendo de planilha de Excel. Então, nada mudou, só agora tem umas linguagens mais bonitas, o pessoal fala de um jeito mais... A máquina tá um pouco mais... dá aquela maquiada, mas é a mesma coisa, chega tudo errado. Mas olha que planilha linda, cheia de célula mesclada, corzinha, tudo mais, você não deu consegue uma gourmetizada, né? Você não consegue juntar duas coisas para saber o que dá de informação. Então, o que eu fazia? Basicamente, chegava aquilo, eu tinha que processar aqueles dados, transformar aquilo ali num relatório gerencial e voltar isso para o cliente. Ok. Esse processo de compilar esses dados, fazer todo o cálculo e voltar, demorava demais, porque até a própria empresa ela também não tinha ainda... Ela tinha um software, ela tinha os seus processos, mas tinha muita coisa para mexer, porque era engenheiro civil que fazia isso. Porque isso é interessante, só pegar um parênteses, porque eu acho que a gente vai acabar abordando em outras conversas, mas essa também é a diferença de você ter dados e saber cuidar e usar esses dados, né? Sim. Porque os dados eles tinham, te mandavam lá, tudo torto, mas tá, isso significa o quê? Como é que eu tiro isso para conclusão ou melhoria, né? Então também... Sim. Se Excel ainda é um problema até hoje, a interpretação do... É o que você falou, a gente ainda vai chegar nesse ponto. O input de dados continua errado. Agora só mudou a plataforma, só mudou o endereço, mas o problema é o mesmo. Só que como que era no dia a dia? Era muito moroso, era aquele cálculo manual, não era nada otimizado. Então, como eu vim com a cabeça da engenharia elétrica, por mais que na época lá não era o que eu queria fazer, não era o que eu entendia, acaba que você aprende a resolver esse tipo de lerdeza ali, apenas automatizando algumas coisas. Incompetência. E aí acabou que, depois de 2 anos ali dentro, eu fui para essa área de gestão. Então, aí na época, eu e o meu ex-sócio, a gente montou uma empresa porque eu tinha desenvolvido lá no Shopping Contagem, na época. Cara, você saiu de uma universidade federal? Sim, a UFMG Federal. E aí você abriu um negócio? Sim. Que já não era o comum, né? Não. Inclusive, na época, a gente chamou Nossa, essa reunião ela é incrível. Porque eu cheguei pro... A gente desenvolveu... Ele dá um spoiler, é muito bom, né? Vai, conta, incrível. Conta. Não, o cara já lembrou. Não, é que pro Daniel falar incrível, porque realmente essa reunião foi muito boa.
Vou envolver outras pessoas aqui, mas enfim. Dá uns nomes nada a ver. O que acontece? A gente tinha desenvolvido isso pensa comigo, isso lá em 2012. Então, a gente desenvolveu lá um sisteminha de gestão, que na época era tudo em Excel. A gente automatizou criou algumas automações com AutoCAD, de onde vem os projetos, tudo mais, mas no fim das contas era todo em Excel. E a gente fazia isso rodar muito bem na empresa. Inclusive, aí eu falei assim, cara, mas por que a gente não faz um aplicativo? Na época estava começando esse trem de fazer aplicativo, todo mundo queria fazer um aplicativo, ninguém sabia por quê. Foi porque a gente faz um aplicativo. O que o aplicativo vai fazer? Basicamente, a gente vai fazer uns QR Codes que a gente vai tirando foto dos projetos, automaticamente eles vão entrando ali no processo de gestão e vai sendo basicamente um Kanban. Ok. E a gente foi apresentar isso para o dono da empresa na época, eu e o meu ex-sócio. Na verdade, o dono, o filho do dono, já sabia, ele já estava envolvido com a gente, ele já queria, inclusive, que a gente desenvolvesse isso lá dentro. Ele falou, não, nós vamos desenvolver isso aqui, tal. Falei assim, beleza. Aí um belo dia, eu falei assim, tava lá, e aí o dono, o pai dele, né, que já é mais experiente, já tá mais, ele já não tava mais com essa cabeça de desenvolver, porque ele já passou, já tinha passado uma experiência, assim, fodida desenvolvendo software. Na época, desenvolver software, coisa demorava 20 anos. Sim. Pô, demorei 20 anos para desenvolver esse software aqui, e de fato era. Não é igual hoje, você senta ali, modelo ágil, né? Tal, já tem uma versão mockup, já dá para usar, um MVP. Vão dar hate aqui, mas tal. enfim, é mais fácil. Não, mas hoje é muito mais rápido. Fácil. Muito mais rápido, até porque existe isso. E aí, na época, eu falei para ele, não, como é que tá lá o projeto? Eu explicando para ele, não, porque nossas ferramentas elas são muito lentas e acaba que o cliente... A gente teve que adaptar um pouco lá para a realidade dele, o que a gente já faz hoje. Falando, poxa, tava normal, inocentemente... falando que o software dele era um lixo, né? Assim, na verdade, eu quis dizer... Eu não quis Educado, dizer... Jamais quis dizer isso, mas foi isso que ele meio que entendeu. Só que quando eu falei de um jeito melhor. Aí o meu ex-sócio, que era colega meu... Você é o cara de vendas, então. Ele abriu a porta e começou a falar a real numa boa. Tipo, também caiu numa boa. Pra que o dono já ficou puto. Mano, como assim? Você tá falando que o meu software é ruim? Então, não é isso não. Tal. Meu filho aqui... Veja bem, Aí na época chegou o filho dele também. Poxa, que eu deixei esses meninos sozinhos aqui. Você deve ter falado um monte de merda pro meu pai e tal. Aí depois explicando pra ele, ele falou assim, nossa, que eu deixei vocês irem lá sozinhos, vocês conversando. Pô, esse menino novo, falando uns negócios entusiastas, você fala lá né? empolgado, o cara já... Aí a gente desceu, aí eu lembro, o Fael tava assim, cara, que isso? Ele tava todo tremendo. Falei assim, que calma. Aí a gente parou saiu da rua, tinha aquelas pizzarias, a portinha que faz delivery aberto. Você não sai. Não é só delivery. Não, então, faça o delivery pra cá. Só entrega pra gente aqui, a gente vai beber aqui na rua mesmo. Ao invés de você levar no lugar, o endereço é o seu próprio lugar. Faz aqui, nós vamos comer aqui no meio-fio. A gente comeu uma pizza lá e ali a gente abriu empresa e tal, e foi desembolando. Legal, pegando o gancho aqui, então, dados tá na tua vida por causa da engenharia elétrica. E aí, com toda essa experiência. E aí, quando você fala se eu peguei o jeito também, cara, você tinha uma profissão ali de segurança de balada, platinou o cabelo, tinha um salão e tal, veio com uma boa carioca, saiu do frio, veio pro calor, e aí? Qual foi a linha continuidade? Quando eu tava na frente do restaurante do salão, assim como a gente começa a empreender, eu descobri que eu tinha estômago, porque tem que ter estômago, né? Restaurante é um negócio complicado. Você já teve restaurante? Não. Quase. Eu tô fora. E salão também. Salão não fica muito para trás, não. Ali no dia a dia, falei, bem, eu tenho estômago para empreender, eu sei tirar o negócio do zero. Só que eu não tirei com estrutura. Eu tinha essa consciência que eu não tinha tirado com estrutura. Foi a primeira vez. Você foi na força de vontade. Tinha 22 anos, né? Então, eu falei, bem, eu vou para dentro de empresa. Obviamente, nesse processo, eu me descobri como vendedora. Descobri que vendas seria o meio para eu chegar onde eu queria chegar. Através de vendas, eu ia fazer o network com as pessoas que eu queria. Eu ia ter a grana que eu queria. E eu ia conquistar o resultado que eu queria. Naquele momento, era o caminho que eu ia seguir. Eu entrei para o mercado imobiliário do Rio de Janeiro, de luxo. E aí, eu saí daquela roupa de vendedor, que vendedor vendas é arte, que não, você nasceu vendedor, é comunicativa. O dom é um talento, não, aí comecei a desconstruir isso, graças a Deus. Comecei a estudar o que era rapó, como que eu fazia conexão com o cliente, como que eu me portava na frente dele, o jeito que eu olhava, o jeito que eu abria a porta. O Daniel precisava dessa ajuda lá para vender ideia pro dono da empresa, né? Não, mas não sou vendedor. Né? Então precisava de ajuda, né? Para explicar lá a ideia do software.
Aí comecei a estudar a técnica. Eu falei, não, então venda é técnica. Nisso eu entrei numa startup, estava bem no começo, foi uma grande faculdade para mim, com toda aquela pressão de a venda tem que cair, porque o investidor tem que assinar, enfim. Saí de 16 funcionários para 300 funcionários. Então eu tinha muito tesão em viver aquilo, porque eu via como que eles estavam escalando a empresa, como que eles se organizavam. Viu o negócio acontecendo, viu o negócio né? acontecer. E todo aquele processo, eu falei, não, obviamente eu quero empreender de novo, mas eu sabia que não era a hora ainda, né? Foi o meu primeiro contato com CRM, eu não sabia o que era CRM, de novo, pela minha trajetória, eu venho de uma venda muito raiz. Então quer dizer que você... Pega esse corte, hein? A Mari não preencheu CRM, não... Nessa empresa era a única que eu preenchi, mas eu já vou explicar sobre isso. Inclusive, o meu chefe na época falava que o meu CRM, ele era professor também de matemática, meu CRM era igual o caderno, sabe? De quem senta na primeira fileira, que você dá orgulho de ver. Mas enfim, daqui a pouco porque a gente... funcionava, né? Mas lá no G4 também era igual o caderno, só que ele era em branco. Você tem que contar a história onde vocês se encontraram, né? Na verdade, nem era em branco, era aquele... É que assim, a gente só precisa de CRM quando a gente recebe lead. Se eu não recebo lead, pra que eu vou ter CRM? Pra ficar dando aí essa satisfação? É a revolta do comercial. Entendeu? Então isso aí tem até na época do Brasil, lá se pegar na história, tem o dia da revolta do comercial. Em casa, eu recebia muito lead por dia. Obviamente, eu precisava de um lugar pra me organizar. Quando eu não recebo lead, eu vou ficar fazendo o quê dentro de CRM? Justo. Mas isso é legal, porque teve um dia que a diretora de marketing, ela veio com um monte de lead pra gente. Eu falei assim, não tô acostumado com isso não. Tô me sentindo os índios quando os portugueses chegaram no Brasil. Tem um espelho. O que eu faço com isso? Nem sei como é que Por onde começa? É legal que assim, o humor não falta, né? Porque chegar pro galera do lead, caramba, não é o CD da Santa Efigênia não, né? Eu nem sei como é que eu fico me sentir quando as civilizações se encontram. Que é isso? Não reconheço esse trem aqui, não. Uai, sei que faço com isso não. Não, mas daqui a pouco vocês vão ter que juntar, porque assim, né? Não, a gente tá chegando. E eu queria sair do mercado imobiliário, né? E aí, voltando, eu era uma vendedora muito raiz quando eu entrei para startup. O vendedor de startup, ele tem um outro perfil. Primeiro que não é vendedor. É executivo de contas. Tem uns nomezinhos. Então, você tem... Aí uns nomes mais bonitos que o outro. E eles estavam acostumados com toda essa técnica, com CRM. Eu falei, ou eu corro demais para aprender todas essas técnicas, ou eu vou rodar. Sim. E aí foi onde eu comecei a estudar vendas de fato. Porque o que te diferenciava quando você fala no mercado imobiliário, eu nunca atuei, eu já vendi de tudo que você... a gente já conversou sobre isso. Mas imóvel, nunca tive essa questão. O que te faz ser um bom vendedor de imóvel é diferente de quando você está no Inside Sales, por exemplo. Quando não, você totalmente diferente. Lá é bater lata, é uma rotina. Não, totalmente diferente, totalmente diferente. São habilidades bem diferentes, inclusive. Assim, até de contratação, sabe? Sim. E eu queria sair do mercado imobiliário, tava enjoada mesmo, assim, não queria muito mais calor, né, na rua. Não era isso, não queria mais vender apartamento, essa é a verdade, assim. Por mais que em casa ela nunca teve corretor de imóveis, porque o comercial era interno, então a experiência do cliente ela era muito controlada, ainda assim fazia parte do mercado, né? E é chato. Você gosta de corretor de imóveis? É aquele negócio, assim, eu conheço alguns que, cara... É impressionante o que faz, o quanto dinheiro gera, quanto vende. Então, com essa visão de ganhar dinheiro foi a época, inclusive, que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Isso que eu ia falar. Saudades. Só que aí você tem uma questão, e eu acho que isso é legal, porque a gente começa a entender um pouco também os valores e aquilo que é importante para vocês, né, quanto indivíduos, né, essas experiências. Por isso que é legal essa trajetória dessa construção, né, que, puta... Tive isso, nunca ganhei tanto dinheiro, mas talvez não era o jeito que eu me sentia bem fazendo. Eu queria, aí você foi para uma startup, ter essa experiência. Exato. E o mercado imobiliário ele é uma aula de negociação, né? Porque, eu quero vender meu apartamento. Não, você não quer vender seu apartamento. Você quer vender porque você precisa de um quarto maior porque você está tendo um segundo filho. Aí o rapaz que está vendendo é super apegado ao apartamento. Aí você entra com o comprador, o cara fala, não, eu vou destruir todas as paredes. Aí o vendedor fica puto, fala, não quero vender para esse cara porque ele não vai destruir meu apartamento. Então você tem que... É uma gestão de pessoas ali. Sim. Mas, enfim, queria sair do mercado imobiliário, fui trabalhar numa multinacional. Okay. Muito porque eu queria desenvolver uma outra skills. Eu falei, eu vou trabalhar com venda B2B, porque essa, sim, tem uma outra estrutura. Okay. E era uma venda B2B outbound ainda. Tá bom. O volume de leads que a gente recebia era muito pequeno. E tinha que ir atrás mesmo. Não, tinha que ir atrás. Era muito hunter, né? Tá. Mas eu fiz esse movimento porque eu queria mesmo, de novo, entender como que
A empresa era do ex-CEO do Uber, já estava em mais de 40 países. Como que ele fazia gestão disso? Você está em mais em 40 países, não é possível. Como é que você roda no dia a dia? E só para fazer uma pergunta aqui, porque eu também estou escutando. O Daniel comentou uma coisa que na época você não se atenta a isso, mas depois hoje eu entendo a importância ou como aquilo contribuiu. Eu tenho várias coisas assim minhas também. De alguma forma você já tinha, quando você fala, puta, eu queria descobrir, eu queria ver isso, já tinha essa intenção clara? Ou você estava no momento assim de encontrar o teu lugar? Tem uma parada que é muito minha, que assim, eu não sei explicar, já foi assunto de terapia, inclusive, mas eu tenho bem desenhado onde eu quero chegar. Legal. Pelo menos nos próximos 5 anos. Então, até os meus 25 anos, eu sabia onde eu queria chegar. Eu sabia que eu queria estar morando sozinha, eu sabia que eu queria já ter morado fora, eu sabia que eu queria provavelmente estar em São Paulo, ganhando X. E para chegar lá, eu tinha que fazer certos movimentos. Perfeito, entendi. Né? Então, para ser mais valorizada como vendedor numa empresa, para ganhar um salário bom, eu sabia que eu ia ter que passar pela estrutura do B2B. Perfeito. Eu não ia poder ficar só no B2C, porque, de fato, a estrutura do B2B ela te dá outra casca. É diferente. Né? Outro tipo de negociação. Você não pode vender, Rodrigo, assina o contrato aí. Eu negociava com a Marfrig, né? Com um grupo tem processo, Abratio. Era de compra. É um esquema diferente. 1000 aprovações por dia, né? Então, você negocia só com gente muito mais velha que você. Aí entra eu, toda tatuada, carioca. Então, você tem que... São outras habilidades que você tem que desenvolver, né? Então, foi bem importante, assim. Foi bem importante para olhar vendas mais do que na época que eu trabalhava em casa, porque ainda assim era uma venda B2C, era uma venda muito racional. Muito racional. Cara, quem são as pessoas que são decisoras aqui, o que eu preciso contornar, o que eu preciso fazer de objetivo. Provavelmente um tempo de fechamento longo. Totalmente diferente. Né? Legal. Então, pode falar. E depois eu queria te perguntar, e depois dessa última experiência é que você foi com o Dani? Isso. Aí não, mas segura aí, que eu quero... Não, é porque aí o Dani, a gente tem que chegar na timeline, porque assim, cara, é meio improvável essa conexão e agora estamos aqui na Bubup. Então, beleza. Aula, entregou, né? Fez falou que o software do cara era uma porcaria. Né? E aí começamos a fazer o nosso lá. Poxa, montamos. E aí na época eu comecei a fazer umas disciplinas à noite lá de engenharia de software. Nem precisava fazer, mas eu comecei a fazer esse bobear. Foi uma das poucas que eu fiz de fato assim. Daniel, eu quero você ser amigo na faculdade, né? Exato. Eu falei, meu sonho era estudar com ele. Caramba. Mas assim, aí eu comecei a fazer essa disciplina de engenharia de software a segunda e quarta à noite, não precisava fazer e comecei a fazer, porque eu falei, cara, eu preciso aprender a gerenciar isso aqui. Aí eu conheci uma professora lá e ela me indicou de fazer um MBA lá, que ela dava aula também, depois de engenharia de software, governança e TI. Comecei, e aí na época eu já montei um planejamento de software. Vou pegar exatamente o que eu estou aprendendo nessa aula e vou aplicar já para fazer a proposta comercial para o cliente. Okay. Qual que é o cronograma, o que é cada... Na época, as sprints, eu nem sabia que era sprint, aí eu aprendi e tal, o que tem. E montei lá o cronograma no Project e tudo. Cheguei lá, apresentamos, cara, não é isso aí. Forma nosso caráter. Mas é o que eu usava lá na Não, eu também civil, usei né? muito. Então, MS Project e tal, e apresentamos lá o projeto pro cliente, o cliente gostou, fechamos. Eu lembro dele falando assim, está 87% confirmado. Eu falei, 80, de onde que ele tirou esse número? Mas, beleza. Falou assim, então fechou. Tá sabendo legal. Aí ele falou assim, Daniel, vamos fechar, tá tranquilo? Eu falei, vamos fechar, tá tranquilo. Primeira coisa que eu fiz precisamos contratar uma pessoa que de fato é de software, né? Alguém que sabe fazer isso aqui que eu vendi. Fazer. Então, eu já arrumei um menino lá na UFMG, da engenharia elétrica. Ele gostou, apresentei um projeto para ele animou, trouxemos ele. Arrumamos uma salinha lá no centro, já alugamos. Precisava mobiliar, né? Aí na época meu sogro arrumou umas mesas que ele tinha feito uma reforma lá que estava perdida. A gente foi e levou de skate as mesas, tipo assim, foi Tem a foto lá no Instagram do Dani, tem a foto. Nossa, a gente montou, ficou bom, ficou bonitinho o escritório, mas tudo doação. Montamos lá. Eu lembro que a gente deu umas voltas nos topa-tudo na cidade para encontrar uns negócios mais baratos, nada. Mas beleza, montamos o escritório, contratamos um menino, beleza, tudo certo. De repente, nada do cliente mais responder. Não, era fim de ano, eu tô viajando, depois eu vou falar, esse cara é Natal, tô viajando, daqui a pouco ele tá aí. Já gastou o dinheiro do contrato, né? Igual vendedor, né? Gasta dinheiro da comissão antiga. No que ele voltou, ele já começou a falar que os 87 virou 72. Falei, esses números estranhos aí também, mas já piorou, já diminuiu. E eu lembro que a proposta que antes era uma proposta grande, virou uma proposta pequena. E aí a primeira coisa que eu já falei assim, ferrou.
vamos ter que trabalhar. E tinha que ficar indo lá ainda. Eu e esse meu ex-sócio. Que quando você tá no começo, você vende a alma tua de alguém que você nem conhece. Exatamente. E vambora. Então, mas aí ele falou assim, não, calma, é porque vai dar uma melhorada no mercado. Isso era 2013, 14 ali, ó. Crise daquela época ali da nossa Dilma e tal. Começou a dar aquele probleminha ali. E aí a empresa dele também já não estava indo tão bem como estava antes desse período. Que esse período aí, quem construiu ganhou dinheiro. Sim. Depois também todo mundo começou a ir embora pro buraco ali. E aí a gente entrou nessa, não, daqui a pouco vai vingar. E não que a gente viu, mas também começamos a fechar uns outros contratos com outras construtoras menores, outras empresinhas menores, até pra gente bancar. Começamos a trazer gente, chegamos a trazer chegou a ter 4 pessoas no time. Eu, Rafael e mais 4 pessoas. Uhum. E aí, de repente, nada do negócio ia difícil, ninguém era comercial, a gente era muito técnico. Porque ele acreditava que falava assim, não, tá fechado. Não, tá fechado. Mas o tava fechado era um negócio que ia dar um fôlego pra gente ali de 1 ano de entregar um projeto. E isso acabou, agora a gente ia ter que criar um negócio pra vender pra uma outra pessoa que a gente não tem lead, não tem nem conhece. Então, veio o problema, ninguém sabe vender. A gente era muito técnico e a gente tinha vergonha de cobrar. Então chegava no cliente, não, depois a gente vê isso aí, nunca via. Né? E aí foram até um tempo que o meu sócio teve um problema na época na família dele ali de saúde, ele precisou sair. Falou, Daniel, do jeito que tá, a gente tá meio que o projeto inicial, a gente já não existe mais e tal, ele resolveu sair, porque ele precisava dar um suporte na família dele lá. Uhum. E aí eu tinha alguns clientes, eu falei com ele, não, pode deixar que isso aqui eu consigo tocar sozinho. E realmente conduzi sozinho. Os outros lá, comecei a arrumar uns outros contratinhos também por indicação e tudo mais. Mas não foi nada que foi para frente. E aí teve uma construtora que eu entrei lá para tomar conta da incorporação e eu fiquei mais full time lá. Era um lugar que eu aprendi bastante de incorporação, era uma empresa que também estava começando, Minha Casa Minha Vida, era mais familiar também, fazia umas obras no interior ali na região metropolitana de Belo Horizonte, aprendi bastante ali também, mas a gente também não sabia vender. A gente sabia tudo, menos vender. Porque para vender obra também é outro problema, porque aí você tem que saber coisa da caixa, envolve outros processos, a gente não sabia. Não, e é engraçado você falar isso, né? Porque uma coisa que eu sempre escuto quando a gente fala de vendas é que, para esse nicho é complicado, para esse nicho tem não sei o quê, esse nicho tem a caixa... Todos têm as suas particularidades e todos são de... Cara, se vender fosse fácil, fosse uma coisa trivial... É por isso que todos têm um processo diferente. No final da conta, a gente tem um processo que é o processo que a gente fala muito do Sales Ops, ele acaba sendo um processo que ele vai derivando em outras particularidades de cada negócio. Mas de nicho, de produto. De nicho, exatamente. Mas a lógica é a mesma. Sim. A lógica é igual. O que vai mudar é o ICP, características do negócio, a jornada do cliente. Mercado, a jornada do cliente, mas a lógica é a mesma. Mas a gente nem isso sabia. Então assim, mas tem que montar a tabela de vendas, não sei o quê. Então... também não estava indo bem. Aliás, foi arrastando e tudo mais. E aí, nessa época, também acabei fazendo trabalho para outras empresas. Uma empresa que construía móvel, uma academia, que também eu tive sociedade lá. E aí, ajudei o pessoal também a montar a estruturação financeira lá, a estruturação de vendas. Mas tudo um sistema bem simples para o pessoal. E aí, para fazer essas operações pequenas funcionarem. Exato. Isso aí foi mais ou menos uns 5 anos, assim. 5, foi de 2000, estava em 2014, foi até 2018, assim. Okay. Aí, em 2018, esse meu ex-sócio me chamou para trabalhar com ele num projeto que ele estava numa pequena empresa dos Estados Unidos. Falou, Daniel, tô nessa empresa aqui, a gente tá... Aquele famoso, lembrei de você, ó o tamanho Mas da foi bucha. Tipo isso, ele falou assim, ó, eu tô aqui num contrato que tá difícil, assim... Eu acho que o seu perfil vai ajudar aqui a resolver um monte de coisa que eu não estou conseguindo fazer. Porque ele estava muito focado na parte técnica e era um projeto de consultoria. Ele falou assim, essa parte de fazer a consultoria mesmo, de ir lá, reunião, montar, trazer os problemas e dar uma tranquilizada no cliente, isso eu sei fazer. Que é pegar os problemas e falar, calma, de que você quer que faça? É esse problema? Então nós vamos resolver, tal dia está aqui. Agora, a parte técnica daquele projeto específico eu não sabia. Por quê? Porque era supply chain e era data analytics em supply chain. Eu falei, cara, eu não sei nem de supply chain, eu não entendo muito de varejo e data analytics nesse nível de compreensão, de profundidade, eu não sei. Eu vou ter que entrar, aprender isso com o projeto rodando e fazendo a parte ali de gerenciamento de projeto que eu sei tocar. Então eu fiz que é isso. Enquanto aí eu vou desenrolando, você vai dançando uma carena lá. Mas era tipo isso.
Porque o cliente exigia muita presença dele lá. Ele falou assim, cara, enquanto eu tô aqui, eu não consigo desenvolver, porque toda hora alguém entra aqui pra fazer problema, Sim. resolver, não sei o quê. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, a gente vai dividindo. E aí foi nessa. A gente fechou era um contrato de uma duração de mais ou menos uns 8 meses, no varejo, ali no Rio de Janeiro. Fui pra lá muito pra vamos ver o que vai dar isso aqui. E eu lembro que a gente ficou 47 dias seguidos numa etapa do projeto para entregar. Assim, seguidos. Não é 47 dias, tem domingo, não. 47 dias seguidos. Trabalhando. E a gente tinha que ir no cliente. Mesmo que fosse domingo. Por quê? Porque é lá que estava os internet boa, lá que você tinha acesso ao servidor. Se você estivesse no hotel, tem que entrar na VPN, aí é devagar, não processa os dados. Então a gente ia para lá todo dia. Aí a gente ia todo dia para a empresa. E a empresa ficava lá no Rio Comprido. Era tranquilo, de vez em quando um ou outro tiroteio, mas assim... Rio de Janeiro, né? Mas não, eu não vou falar muito. Começou. Não vou falar muito, não. Não, passei por um lá, mas eu achei de boa. Eu cheguei no trabalho assustadaço, contando pra galera. Adrenalina e tal. Que isso, ninguém... Gente, O cara continuou trabalhando assim, é normal, pai. Continuou trabalhando normal ali, é isso aí. Aí eu fui e falei assim, então esses barulhos que a gente às vezes escuta naquelas telhas de aço galvanizado, é tiro, de vez em quando bate uns aí e tal. Mas beleza, fora isso, a gente ia pra lá sempre. Bem saudável. É melhor ficar no escritório, tá vendo? É o incentivo pra você ficar no trabalho. Tá doido. Mas voltando à área de dados, ali realmente, ali eu aprendi de fato. É, porque você teve que Ali eu desenrolar tive que, mesmo, né? desenrolar. E teve uma hora também que nem o Rafael, que na época tocava a parte técnica, chegou mais parte técnica nele que ele também não conseguia tocar, não. Então, eu falei, agora eu tenho que assumir umas coisas aqui também técnicas. Então, Legal. fazer teste. Eu lembro que eu era o cara do teste unitário, ficava fazendo teste unitário o dia inteiro. Aí todo mundo até zoava, não, teste unitário, manda o Daniel fazer, teste unitário. O cara toda hora encontra um erro. Mas esse erro nunca vai acontecer, mas... Oi, quer consertar? É um teste unitário que vocês fazem. Peguei no teste aí. Deu, vai ser ideia. Essa situação vai dar errado. E também tive que entrar na parte ali muito eu lembro do multimarcas, da parte de franquias, para desenvolver ferramenta nessa linha aí, no final de compras, e no final a gente conseguiu entregar no prazo. Isso foi até 2018. Isso foi até... Não, isso foi 19. 19 já. E aí, É. com pandemia, já era pandemia? Não, pandemia veio em 20. Foi 20, né? Então a gente entregou o projeto lá no final de 19. E aí em 20 a gente foi para um outro projeto, que era... Aí já era bem maior, já estava rodando em paralelo, enquanto a gente fazia um de lá, a nossa outra equipe estava rodando esse em paralelo lá. Falou assim, se os meninos já conseguiram fazer isso tudo aqui, vem cá. Isso dá vem cá atrás, gente, pro exército aqui, que nós estamos afogando também. E aí a gente foi para lá com esse intuito de agregar lá na equipe também, e foi até então. Aí começou a pandemia, o projeto entrou naquelas turbulências de descobrir o que fazer. Porque antes a gente dimensionava a venda, forecast de venda, mas em loja, agora não tem loja mais. Como é que você vai me falar o que vai vender? Pra que eu preciso desses caras me falar quanto que eu vou vender se... Não sei se eu vou abrir. Se eu nem sei se eu vou abrir. Aí eu vou falar pra ele que vai vender o quê? Falou assim, cara, então a gente ficou focado também, como era uma empresa grande, o contrato era grande também, Sim. eles sabiam que usar isso pós-pandemia. E pós-pandemia é quando? Pode ser semana que vem. Todo mundo achou que ia ser curto, né? Pode ser daqui 3, 4, e a gente foi ficando. Aproveita esse tempo pra arrumar o que tem que arrumar. A gente foi arrumando a casa. Então a gente arrumou a parte de tecnologia deles, depois a gente já foi para compra, já estruturou outras regras de negócio que não estavam previstas. Então foi muito bom. O projeto cresceu muito, foi um projeto bem robusto que a gente desenvolveu lá. Eu voltei para BH, falei, vou ficar lá na casa dos meus pais um tempo. Isso com o apartamento só em São Paulo, você tinha um apartamento? Não, aí eu já abri mão. Tá, largou. Vamos voltar para BH e eu vou ficar com meus pais. Faz o menor sentido eu ficar aqui, mas aí morar com os pais não dá, né? Porque aí e não existia esse trem de home office. Aí minha mãe entrava no quarto toda hora. No meio da reunião, perguntando se ela com fome. Que as mães... Minha mãe esses dias me interrompeu e falou, tô indo pra academia, eu tava no meio da reunião. Vai, né? Vou tranquilo. Quando começa a arrumar uma faxina no meio, você, eu tô trabalhando. E não tinha aquela com meu pai do interior, ele ainda não existe. Na cabeça ele falou, você tá trabalhando em casa, isso não existe. Aí eu tive uma bela ideia. Poxa, meu pai tem uma casa lá no interior, da cidade dele, e ele não vai lá. Falei, pai, eu posso ficar trabalhando de lá? Eu pensei, poxa, eu vou pro interior. Internet de boa. Coloco a internetzinha lá, a casa já tá lá. E eu fico lá. Acabou, sossego. Aí eu falei, e lá nem deve ter muito esse de quarentena, deve arrumar umas E nem deve ter muitos seres humanos ali certeza. pra gente ter que trocar ideia. Exato, melhor Não é isso? do mundo. Era exatamente por isso que eu fui, Caramba. porque eu não vou encontrar ser humano.
E aí eu fui pra lá. E era exatamente isso, não tinham seres humanos. E eu fiquei trabalhando lá de boa. E assim, como a gente tinha muitas reuniões de madrugada, porque a gente fazia os testes de noite, eu acordava no meio da noite pra resolver. Não, eu acordava quase toda semana, eu acordava umas 2 horas, 2 vezes por semana, 2 da manhã, com o telefone tocando, porque deu erro deu algum erro lá. Sim. Ah, eu tinha que acordar, não, isso não é erro. Isso é. Provavelmente você não. Eu teve uma vez que de você fato. Você reiniciou o mundo. Eu juro por Deus que teve uma vez. Não, todas as vezes eram erros que fazem sentido. Podia ser do nosso lado e do lado deles. Ok. Mas teve uma vez que era um erro de não estava ligado o computador. Por isso que eu falei, não estava ligado, por isso que foi o erro. Foi isso. Falei assim. Para eu reportar isso no outro dia na reunião, então, galera, o erro que deu essa noite foi porque o computador estava desligado. Mas normal, Doido, isso acontece. É igual. É raro, mas acontece sempre. Não, e tem aquele também, ó, tá dando senha errada. Tá errada a senha. É. Não, a senha tá certa. Cara, assim, Aperta forte o teclado. Aí tá caps lock de todo tamanho lá. Enfim, mas vai. Mas então, aí eu trabalhava e eu montei o escritório lá. Eu cheguei lá, montei um escritório bonitinho. Eu dormia em cima e embaixo era tudo focado pra trabalhar. Isso lá na casa interior. Lá na casa. Beleza. Mas aí de noite, às vezes, eu gostava de trabalhar na garagem, que era bom ali. Não sei porque, eu gostava. É igual o cachorro. Gosta de dormir, às vezes, no papelão, no sofá. De noite, eu gostava de trabalhar na garagem. Lá, okay. Eu tinha uma mesinha lá e eu achava bom. Só que a garagem dava eco. E eu falo baixo, né? Então, eu fazia as reuniões de noite lá. E um dia minha mãe foi lá me visitar. Ela falou, Daniel, os vizinhos estão um pouco preocupados aí. Porque você fala assim, não, esse menino aqui, ele sai de casa só uma vez por dia para comprar uma marmita, volta e fica a noite inteira gritando aí na garagem. Ninguém tá sabendo o que ele tá fazendo. Eu falei, mas aí ela, Daniel, você às vezes tem que sair, conversar com os vizinhos e tal, se interagir. Conversar eu pagaria pra ver você conversando com Pelo amor de Deus, qualquer chance eu sair aqui de casa pra ficar batendo papo com o vizinho. Não, sem chance. Pandemia, quarentena, distanciamento, distância social. Não tem não. Que assim, eu me preparei a vez inteira pra isso. Pelo amor de Deus, distanciamento social. Tô respeitando, não quero ficar conversando com o vizinho, já não converso com ninguém, ficar conversando com o vizinho. Então é essa. Mas aí lá funcionava, tava essa academia aberta. Quando dava uma corrida na lagoa, fiquei lá um tempão. Uhum. Até que a empresa ela foi vendida. Eles nos compraram ali pra multinacional. Internalizou, tipo. Não, comprou. Aí comprou mesmo, né? M&A. A gente tava no contrato social, a gente só fez uma alteração ali fácil, né? Mas tinha o dono ali de fato, que ele mesmo teve que cumprir ali o M&A de verdade. A gente cumpriu o M&A assim, bem simples. Fica aqui com a gente 3 anos. Opera. E a gente te paga. Se você não quiser sair, beleza. Tá de boa. Né? O no compitezinho ali bem de boa, nada demais. Claro, você não vai sair dali para montar um negócio na hora e já pegar os clientes, né? Então assim, e como eu fui depois pro G4, para mim era bem tranquilo. E aí depois você foi pro G4 quando vendeu a empresa, fez essa transição? Não, aí a empresa vendeu, aí eu mudei para Florianópolis, fiquei trabalhando, morei lá um tempão. Trabalhando pela multinacional e tudo mais. Aí depois que eu fui pro G4. Entendi. Já era 2020 e o quê? 2021. Eu tinha sido sondado para ir para lá em 2020, porque um amigo meu era CFO lá. Ok. Ele me chamou, poxa, a gente sempre conversava muito, porque a gente fazia trabalho de consultoria, ele também, cada um na sua empresa. Depois ele foi pro G4, eu continuei. Ele falou, vem pra cá. Cara, eu tô precisando de gente boa aqui. Eu falei, não, mas eu tô... E na época a gente tava no contrato social da empresa, então a gente tava todo mundo ali pra crescer, pra pegar uma fatia boa. Não, pra ganhar um equity legal. Sim. Então assim, não tinha o menor sentido sair da empresa naquela situação. Poxa, voando. Dominando todos os clientes, entendendo tudo. Né? Crescendo todo dia muito, né? Pouco não é assim, diariamente crescia muito, porque a gente aprendia coisas novas todo dia. Uhum. Na hora que a empresa foi vendida, eu falei, agora eu virei um funcionário de 500 mil. Tinham 500 mil pessoas na empresa. Antes eu tinha 8. Aí depois foi para 500 mil. Então, eu vou acordar de madrugada para resolver problemas de telefone, de computador fora da tomada. Eu não vou fazer isso mais. Cara, meu contrato não é isso. Você já quando você não tá mais naquele pique de... Óbvio que você não larga a mão do... Não larga fazer o trampo, mas você vai. Mas não é aquele mesmo sentimento. Sentir aquela vontade, tipo assim, não, eu tô acordando agora de noite. Pra construir. É para resolver dos caras? Mas onde isso vai chegar? Entendi. Então, assim, depois que eu mudei pra Floripa, a gente ficou... Foi eu e o Rafael, que é meu sócio, moramos lá um tempão. E aí eu recebi o convite para ir pro G4, aí foi em 2021. Alguns convites, conheci as imersões ali, até que eu tomei a decisão em agosto,
fui para lá em agosto, cheguei lá em agosto. Tomei decisão em julho. Junho e julho tomei decisão, fui para lá em agosto. Legal, cara. E aí, só agora voltando aqui... Agosto de 2021. De 21? É. E você, então, um ano depois, foi 22 também para agosto, é isso? Não, foi abril. Foi dia 5 de foi abril. menos de um ano. Foi dia 5 de e abril. E aí, agora então puxa o gancho e conta até onde você entrou com o Dani. Tava numa multinacional, isso, né? Isso. Lembra que eu vim de uma startup que escalou absurdamente. Perfeito. Em 2 anos eu entrei numa multinacional. E aí o processo comercial... isso aqui eu acho que não faz sentido. A ponta sabe, a qualidade do lead. Não, tem que submeter a matriz lá de não sei onde. Falei, não. Aí fiquei 1 ano e pouco, falei, não. Meu negócio é trabalhar em startup raiz mesmo. Vamos trabalhar, vamos crescer, vamos entregar. E aí eu tinha 3 focos de saída naquele momento, né? Tinham 3 empresas que eu queria fazer o movimento. E a Lari... A gente trabalhava nessa empresa junto, a gente trabalhou no G4 também, Daniel também foi o líder dela. Um dia, conversando com ela, eu falei, eu tô com essas 3 empresas aqui e uma delas era o G4. Ela falou, bem, tô acabando de fazer o processo seletivo para lá. Eu falei, mentira. Ela me explicou como que era e eu sabia, lembra dessas coisas dos movimentos planejados, que ou seria a última empresa que eu trabalharia ou a penúltima, porque eu queria voltar a empreender. Queria ter agora com toda a bagagem, né? Enfim, com outra maturidade. Rodado. Não, com outra maturidade. Que quando você é muito novo, você acha que você sabe de tudo. Sim. Agora você já entendeu que você não sabe, mas você sabe resolver o problema, Sim. né? E aí eu fui pro G4. Minha entrevista com o Daniel demorou 1 hora. Foi muito bom. Você que contratou. Não dá nem pra você reclamar, né, cara? Você não pode reclamar nunca, porque você contratou e agora abriu o negócio. Não, mas é porque que acontece. Nessa época eu estava entrevistando muita gente de venda. Porque antes, quando eu cheguei lá em agosto, a gente tinha uma BU só. Era um produto que estava muito no início ainda, que era o G4 Club. Somente no final do ano que a gente lançou o G4 Scale, que era outra BU. Só que era outra lógica de venda, era outro volume. Enquanto o clube eram menos pessoas, o volume era menor. Era exclusivo, né? Já no Scale era um volume maior. Então, realmente, eu precisava ter um time de venda um pouco mais forte, né? E aí eu estava, na época, entrevistando algumas vendedoras. E tinha muito vendedor que não fazia o menor sentido. Porque, como eu ainda era aquela venda um pouco mais... Poxa, de pegar aquele cliente mais premium, não era tão premium igual o club, mas é mais a mesma coisa. Só que sim. O estágio antes. Né? Chegava um pessoal de vendas que era mais inside sales, mas aquela coisa assim, cara, não dá para essa pessoa aqui eu colocar para vender para empresário. Então era muita. Chegavam uns candidatos. O RH ainda estava aprendendo como que devia ser o candidato nosso. Entendi. Essa é a verdade. Então chegavam os candidatos que com 5 minutos de conversa eu já sabia que eu não queria contratar. Sim. O que eu fazia? Valeu. Obrigado. É isso aí, eu vou mandar... Cara, mas sabe que é duro? Mas aí o RH falou, Daniel, você tem que conversar com ele. Não, mas essa aí é culpa da Larissa. Aí, Larissa, você tá escutando? Porque a Larissa foi dar o feedback pro Daniel. Porque a entrevista não foi dele... você. A Larissa deu também, mas foi o RH que chegou pra mim e me deu feedback. Larissa, não, a entrevista com ele é 5 minutos. A minha entrevista com ele demorou 1 hora. Eu falei, eu não passei, né? Se com a Larissa demorou 5 minutos comigo, demorou 1 hora. Porque, na verdade, assim, é que as pessoas não... Eu te entendo, porque a gente tem algumas coisas que eu já falei pra você, muito parecidas. Cara, você já viu que não era. Vamos respeitar o meu e o teu tempo, amigo. Obrigado. Exatamente. Aí eu comecei a conversar com a galera que eu já não queria contratar, porque foi a direção do RH. Daniel, você tem que ser mais humano. Não, RH não falava a palavra humano, né? Mas você tem que ser um pouco mais... Você tem que fazer a experiência, lembrei. A experiência do candidato tem que ser legal. Porque, querendo ou não, ele vai colocar isso em algum lugar, falando que foi ótimo a experiência, mas ele não foi contratado. Porque se você faz uma entrevista de 5 minutos, ele vai falar, não, o lugar é péssimo de contratar. Sim, e vai baixar seu ranking lá. Então, o RH estava certo. Sim. Pô, faz uma entrevista, mesmo que você já entendeu que você não vai contratar, mas pensa na experiência do candidato. Ok. Eu entendi o RH, eu falei, o RH tem razão. Tem razão. Ele conseguiu me convencer, tem razão, vou fazer entrevista. A entrevista com a Mariana, eu já não... Poxa, que fica conversando com isso? Não tem o menor sentido mais. Muito bom, você viu que... E aí ela só precisou de 1 hora pra te convencer, então. Mas aí já era uma resenha... Aí tinha uma hora que ele falava assim... Fala aí, pergunta. Eu assim, cara, o que eu vou perguntar? Perguntei se... Juro, fez um monte de perguntas. Tinha mais Pergunta, porque eu tenho que ficar com você 1 hora. Eu perguntei pra ele como que tava o CAC. Eu tava interessada. Como tava o CAC namorado. Eu tinha que perguntar, né? Até porque você não tem nem parâmetro, né? Tá bom, tá ruim, mas... E aí, tô chegando agora, né? Não, então, eu já queria contratar ela, mas quanto mais a entrevista prolongava, menos. Falei assim, nossa, por que você tá perguntando de CAC aqui? Quase que eu perguntei, o que é CAC? Mas ela não me souber me responder, então por que você tá perguntando?
E aí, não, beleza. Aí contratou por muitas opções ou poucas, sacanagem, Mário, brincadeira. Mas ela ficou uma hora lá e conseguiu dobrar você. É que tem um momento da vida do vendedor, tem uma frase que eu odeio, que todo mundo fala, vendedor bom vende tudo. Pra mim, isso é a pior mentira que você pode falar. Porque o vendedor, ele chega no momento da profissão dele que ele vende o que ele quer. Okay. E naquele momento, eu tava fazendo a entrevista, tipo assim, será que esse produto é bom? Porque não tem nada pior do que você vender um produto que é ruim. Eu não consigo. Não consigo. Se eu parar de acreditar no produto, já era. Minha performance vai lá... E não tem santo que ajude, né? Então, acho que foi mais essa ideia, assim, será que o produto funciona? Será que é bom? Tá em dia? A empresa tá, né? Acho que era mais... De novo, conforme você vai mudando, assim, nesse processo de carreiras de venda, suas preocupações são outras. Naquele momento, eu era me preocupado com o produto e com a empresa. Você já se validou, você sabe da tua real capacidade de entrega. Então, você começa a analisar o que está em volta disso, que não depende necessariamente de você, né? Então, faz muito sentido. Sim. Aí você perguntou do CAC, o CAC estava bom pra caramba. Não, aí tem a história maravilhosa, que é a história que de fato une a gente. Meu primeiro dia 4, né? Fiz o onboarding, tudo certo, aprendi os valores da empresa, vamos embora. Encontrei com o Daniel. Primeiro dia. Daniel, vamos fazer o one-on-one? Aí ele, pra quê? Vai vender. Primeiro dia de 4. Aí eu falei assim... Acabamos de fazer uma entrevista de 1 hora. Aí eu olhei pra cara dele. Tem um dia que você quer fazer o ano. Não, peraí, calma. Aí eu olhei pra cara dele. É muita conversa, pelo amor de Daniel. Deus, vai trabalhar, depois a gente vai... Aí eu olhei pra cara dele e falei, que cara folgado. Mas tá bom, vou trabalhar mesmo. Eu falei, aí ali eu peguei, né? Você sabe ler as pessoas. Ali eu falei, cara, ele é um cara muito voltado pra resultado. Eu só vou conseguir conversar com ele se eu entregar resultado, né? Então eu só vou conseguir ter uma abertura com ele. O perfil dele, ele respeita quem entrega resultado. Lógico. Então ali eu entendi, aí comecei... Aí a nossa relação, depois de um tempo, ficou bem boa. E só fazer um parênteses aqui, quem tá escutando, foi que eu me levaram um pouco de dinheiro, né? Foi nessa época, inclusive, que eu comprei as coisas que eu não sabia nem o que eu tava comprando direito. Mas comprei, né, Mária? A história do Rodrigo é bem boa. Ele... Não, mas peraí, você entrou foi bem depois. Não? Ela já sabia um pouquinho do produto. Não, eu não sabia. Eu vendi... Ai, que filha da mãe. Não, eu comprei muito só porque... Cara, mas conta aí. Foi por pena, né? Foi por pena. Não, mas eu fiz... Eu gostei dela. Eu gostei da Mari de primeira, assim. Porque eu gostei do jeito dela de... Eu sou um cara de vendas também, né? E aí eu gostei dela. Eu falei, não, gostei dela. Beleza, foi isso. Aí a gente conversou do produto e tal. Eu já ia fazer, porque eu tava voltando... Basicamente foi o seguinte. Eu fugi de coisas presenciais por muito tempo também, de fluxo de eventos e tal, porque eu tinha feito muita coisa assim. Falar rapidinho. E eu falei, eu preciso voltar, né? E aí, o G4, já conheci o Alfredo, eu tinha feito um monte de projeto lá, enfim, beleza. Lá no G4 não, né? Mas com o Alfredo. E aí eu falei, bom, vou lá. Agora tá na turma 60, tanto que ele me fez isso. Eu falei, pô, caralho, 60 turmas pra você vir, né? Me deixou foda. Aí eu falei assim, não, porque eu tinha que ter certeza que tava bom, né? Porque, né, depois de 60, você ainda tem, é que tá bom. Na brincadeira lá. E aí eu gostei, falei, pô, gostei do jeito que eles estão trazendo, os assuntos e tal, beleza. Então eu já tava afim de ir. Aí eu tinha gostado dela, ela veio me vender, aí, cara, eu fiz assim, cara, eu falei assim, faz o seguinte, ó. Quando chegar no dia 31 e você ainda não tiver batido a meta, você me liga. Aí a gente conversa, que aí você vai fazer alguma coisa diferente. Não, e foi exatamente isso. E aí ela falou, filha da... Certeza, cara, idiota, né? Folgado. Não, eu adorei. Inclusive, se todos os clientes fossem assim, não, adorei. Porque a gente foi numa sala, eu conversei com você, expliquei o produto. Eu contei muito curto aqui a história. Ainda falei pra ele, né? Adianta vir pedir desconto só porque você é amigo do Alfredo. E eu sabia que ele ia fechar. Ele falou, não, no último dia você me chama. Aí eu fixei sua conversa no WhatsApp. E aí, dia 31, eu te mandei mensagem. Já sabia. Aí ela falou, oi. Aí eu, e aí, o que você vai fazer pra mim diferente? Eu mandei, oiê. Aí, enfim, aí eu entrei. E aí o outro depois eu compensei essa, né? Aquela que eu, do cartão lá. Mas essa a gente contou outra hora. Foi. Mas aí eu compensei essa sacanagem aí de esperar até o final do mês. Eu acho ótimo, de verdade. Eu acho ótimo. Mas que no final do dia a gente tem que construir essa relação de confiança mesmo com o cliente, né? Mas você sabia que quando eu falei foi de... Não, eu sabia que você ia fechar. Tava resolvido. Eu sabia. Enfim. Tá, mas agora vamos lá. Puta, é muito legal estar nessa posição que eu tô aqui conversando com vocês e escutando, né? Porque eu tô envolvido, né? Até por essas histórias que a gente tá falando, a gente não sabe desses detalhes. Várias coisas que vocês falaram, para mim, foram... vai construindo
o porquê que vocês chegaram aqui agora. Eu acho que eu queria muito explorar isso. Tanto o teu background de dados, esse negócio de criar do zero, tem um negócio que você, se apaixona ali por fazer ele acontecer, tirar, né, o que você comentou agora, recente, tua vontade de ter o seu próprio negócio, enfim, tudo mais. Só que o que eu entendo é assim, alguma coisa aconteceu nesse meio, que eu queria que vocês contassem da saída de vocês do G4, da forma que vocês puderem, né, e quiserem trazer para nós aqui, né, com como é que fala, né, com asteriscos ou não, mas pra gente entender assim, porque o que a Bubup faz é muito maneiro. Isso é inquestionável, assim, pra quem tá vendo de dentro, né? E aí, o nosso papel aqui também é mostrar pra galera de fora, quem tá escutando a gente, tá. Quais são os problemas? Aquilo que a gente foi vendo ao longo dessa trajetória complementar de vocês, que juntou e se resolve hoje na Bubup. Assim, qual que é a... O que deu essa liga, né? Não sei quem quer começar, mas... Não, mas por que eu saí do G4? Começa do G4, vocês juntaram pra gente fazer, né? Pra chegar aqui. Não, eu saí do G4, pegando essa trajetória toda que eu te trouxe aqui, sempre gostei de resolver problema. Muito problema já resolvi, alguns eu já apanhei, mas nunca largo o osso, tem que resolver. Legal. Resolve esse problema aí. Você é esse cara, inclusive, né? As pessoas te chamam pra isso. Exato. Né? E aí eu falei assim, eu já resolvi o problema aqui que eu tinha, alguns que eu tinha aqui no G4, obviamente terão vários outros, só que eu quero resolver outros também, não só os que estão aqui nessa caixinha aqui. Adoro a empresa, construir aqui alguns produtos, né, digamos assim, uma comunidade, mas agora eu quero resolver o problema dos meus, talvez de um outro cliente aqui que eu escutei, de um outro empresário aqui que eu ouvi, de outros que eu já conheci. Então eu saí da empresa exatamente para fazer o que eu sempre fiz, só que num nível maior. Legal. Obviamente com o desafio de empreender, que para mim não é novidade. Eu já passei por perrengue, que é perrengue atrás de empreender. Eu sei o que é isso. Vai aparecer de novo, só que agora a minha experiência é outra da forma de lidar com esses perrengues quando eles aparecerem. Não tem aquela coisa do tipo, ele é empresário, ele é CEO. Aí eu nunca tive isso, mas agora menos ainda. Exato. Então eu saí para empreender. Falei, eu vou empreender, ainda não sei como. Tem algumas cartas aqui que eu posso pegar ou não, vai ser o que eu quero para a vida. Então, eu para acertar agora, não é uma coisa para ficar pouco tempo, é uma coisa para de novo construir, mas é algo que vai demorar, que vai doer. Que eu acho que o mais difícil hoje é falar isso, vai doer. Sim. Então, hoje, a pessoa saiu para empreender, a primeira coisa que ela tem que ter clareza vai doer muito. Não vai ser brincadeira. Vai ser divertido, vai trazer resultado. Vai ter as histórias. Vai ter um monte de coisa legal e tal, mas assim, 99% do tempo vai ser ruim. Vai doer. E é isso. Você tá de boa com isso? Tô, então beleza. Eu tava de boa, falei, então vou. Então eu saí para empreender. Mas teve muito dessa questão, pelo menos ficou para mim. Pode ser que pode falar se eu interpretei errado, assim, mas ficou muito essa questão de quando você fez lá o M&A, você perdeu um pouco do propósito ali, né? De tipo... agora... E o G4 me trouxe esse propósito novo. Por quê? Porque era uma empresa que tinha... Na época a gente tinha 60 clientes. Era um G4 Club que faturava 7 milhões. Quando a gente saiu de lá, a gente deixou um faturamento acumulado de 60 e poucos. Entendeu? Então... E, aí, assim, e agora com a Bubup... exatamente. É aí, eu não vou falar que eu perdi ali o sentimento de... Eu não perdi o tesão. Lógico que não. Tava sempre... Tava voando. Entreguei resultado até meu último segundo dentro da empresa. Exatamente. Só que eu perdi aquela coisa, tipo, eu não tô empreendendo aqui mais. Entendi. Porque a empresa, ela tomou um tamanho e é natural que isso vai acontecer. Que ela virou algo que você não tem toda aquela... flexibilidade / agilidade para você empreender da forma que você de fato acredita. Claro, seguindo os valores da empresa, mas que você acredita. Tem o seu eu ali. Vai perdendo isso. E aí, obviamente, nada contra o negócio, nada contra a empresa. Gosto muito dela. Mas falei, cara, eu quero um ambiente para eu, de novo, ter esse sentimento de, poxa, vamos fazer, deu errado, deu certo, deu errado, e vai batendo no estado e vai construindo. Teste unitário. Sim, teste unitário. Essa aí ficou... Boa. E você, Mari? Porque, assim, de novo, eu acho que o perfil complementar de vocês talvez seja um dos segredos da coisa ter essa projeção que vai doer, mas talvez doa menos, né? No sentido de, pelo menos, vocês tenham essas duas frentes, né? Acho que primeiro, assim, por que eu saí do G4? Eu entreguei, né? Então, eu já falei algumas vezes também, eu sou bem contra
bônus demais, comissão demais para vendedor. Para mim, vendedor tem que vender, ele foi contratado para isso e ponto. Okay. Né? No começo tive um pouco ali de dificuldade, como todo vendedor tem, até você pegar o produto, até pegar as objeções ali nos 2 primeiros meses. Depois eu performei. E quando eu performei, eu lembro que no dia que eu bati o meu recorde de vendas lá, eu falei pro Dani, não sei se ele vai lembrar, eu falei, agora ou você me dá outro recorde, ou para mim acabou. Porque eu sou movida a desafio. Eu sou movida a desafio. Então, eu tenho que olhar para algo e falar assim, não sei se eu vou dar conta. É isso. Aí eu vou estudando, eu vou. Ali no G4, eu já não tinha mais movimento para fazer. Eu não queria fazer nenhum movimento de carreira, de ser líder, e não tinha oportunidade para poder explorar algo novo. Então, eu já tinha entregue a minha performance. Para ganhar salário e comissão não era eu não tinha outra perspectiva dentro da empresa. Então, foi só fechar mesmo com chave de ouro, entregar o que tinha para entregar, e é isso. Mas também sou muito grata, aprendi bastante lá. Tu fez uma última venda para mim, você já nem tava lá. Exato, exatamente. Não, meu último dia... Tava nos últimos dias, né? Exatamente. Eu Daniel vendi depois de sair. Isso. O Daniel inventou um produto muito legal, inclusive na última semana que eu tava saindo. Na última semana. Eu falei, caraca, última semana, vamos lá. Então, era algo muito gostoso, assim. Sim, a gente... Muitas pessoas que estavam lá dentro perguntavam pra gente, como que vocês aguentam a rotina? Eu não sentia. Não tinha esse peso. Acho que a gente tem muito isso em comum. Vocês têm esse estômago também, né? Não tem esse peso tá pesado, eu tô trabalhando até não sei o que. Não tinha esse peso. Era muito gostoso. Só que no momento que deixa de ser, porque falta perspectiva, aí perde o propósito. Aí eu acho que não fica bom para as duas partes. Essa parada de serviço, né? De consultoria, de entrega, de estar envolvido tanto no estratégico quanto na operação dos negócios, é uma coisa que quando pica a gente na nossa época mais jovem, né? Eu também tive isso. É difícil você se livrar dessa característica de resolver problema, de, desenvolver, desenrolar, etc. Meu, você não se livra, é aquele negócio, né? Igual quem trabalha com varejo. Cara, não adianta, nunca mais sai do varejo. É difícil você sair pela dinâmica, pela... É cachaça, né? É cachaça. Dói se não bate o resultado. Você começa a sentir parte daquele negócio. É foda. Que eu sou tipo a mão na massa, não sou daquele... Toda a minha trajetória com consultoria, eu nunca fui aquela pessoa de apresentar um PowerPoint com um plano de ação e coisa bonita, valeu. Que vem muito do nosso posicionamento então, também. É nesse lugar que eu tô chegando, porque assim, o que ficou para mim mais evidente agora é que quando a gente tem, e a gente vai ter outras conversas sobre isso mais detalhadas, mas acho que pra gente poder fechar bem esse episódio com isso, tem muito dessa essência, tanto do desafio de construir, de, fazer o negócio funcionar, como, né, de vocês dois, pelo que... Né? Porque a empresa ela é um reflexo do dono. Sim. Né? Isso é um dos ensinamentos básicos de qualquer pessoa que fala de negócio. Ela, no início, principalmente, ela é o reflexo do que a gente é ali. E me parece muito essa não é qualidade pela qualidade, mas esse poder de entrega que vocês têm, aonde ninguém quer mexer, porque, A gente, no último ano nosso lá, de agosto até julho, de agosto de 21, não, de 22, até o meu último dia lá, julho, a gente desenvolveu uma experiência, era um canal de vendas, na verdade, que a gente não tinha, que era na época a gente chamou de Board Meet Experience. A primeira edição que a gente fez a gente fez em São Paulo antes, porque não tinha imersão, depois a gente fez uma fora de São Paulo, que foi em Brasília. E de lá para cá a gente fez 20 edições, fazia edição direto. E eu ia em quase todas. Por que eu ia em todas? Porque a empresa está chegando na cidade. Eu tenho que estar lá. Eu tenho que estar lá como minha cadeira de COO. Não vou mandar minha equipe para lá. Sim. Exatamente. Eu tenho que chegar lá, poxa... Skin, né? É lógico, até o COO tá aqui, poxa. Não, e assim, não é chegar lá, né? Era... cortar o nome, botar o que tinha que colocar na mesa. Sem glamour, né? Sem glamour. Então eu montei uma squadzinha, que era a squadzinha B, porque a squad A era que montava o class, e a squad B era que fazia as BME, porque aí mantinha o time sempre, um time jogando o campeonato oficial, outro time treinando, jogando o campeonato que precisar, eu tô treinando a galera, eu vou tendo essa troca de time pro outro. Tanto que eu fiz um class num domingo, terça-feira eu tava lá em Belo Horizonte para tocar outro evento lá. E eu ia em todos. Por quê? Porque eu era o COO, eu tinha que estar na frente do negócio. Era o que trazia cliente pra gente.
Então, assim, aí eu lembro que eu chegava às vezes no G4 e falava, Daniel, mas você não tem que tá ficar nessa fazendo lá? viajação. Você tá indo lá pra não sei onde, lá pra não sei o quê. Pô, você tem que delegar pro seu time e tal. Eu até Ficar no tenho, estratégico. mas não faz Não sentido, sai, cara. A gente tem um é ano. duro. Cara, a gente tem um ano de produto. Como é que eu vou falar que eu tô no estratégico? O produto Não validou tudo nem ainda, validou, né? eu tenho que ir, Tem ué. teste unitário, cara. Eu Desculpa, tenho eu vou que ver, pegar essa eu tenho que muito. falar, vai chegar lá, vai dar o problema, o meu time não vai enxergar o problema mais sério. Ele vai Sim. enxergar aqueles que a água caiu, que o Exato. salgadinho Barulho da tava máquina de frio, café. que o salgadinho tava... Mas eles não vão enxergar o problema estrutural mesmo, que você fala assim, meu Deus, se eu não resolver esse negócio vai dar mal, vai dar Na ruim. hora principalmente quando você escala, né? Que é sempre o Exato. objetivo Exato. de vocês. E aí, obviamente, com o tempo, eu fui terceirizando isso Onde? e tal, mas assim, poxa, um antiproduto não tem como, eu tenho que ir, eu tenho que ver. Se eu não for o cara do estratégico para ver o que tá acontecendo, não vai vai. dar certo. Não, eu acho animal essa postura, porque isso reflete, né? A gente vai detalhar mais isso, mas eu queria... Para mim ficou muito claro isso, assim, a construção da trajetória de vocês tem essa... sem romantismo, tá? Falando... É a cachaça de cada um, né? Tem essa questão de estar... Cara, de outra forma, eu tô aqui também, porque eu falo assim, vocês têm que ter, eu acho que as pessoas precisam ouvir, precisam ter isso de vocês. Aí a Mari, tá, vamos fazer. Eu já me ofereci, eu faço o primeiro lá, eu me meto a cara lá, eu ajudo. Não, a gente é muito assim. E, cara, que legal, porque eu acho que o que vocês querem fazer com a Bubup de fato no mercado é o tipo da coisa que eu já falei pra vocês. Eu acho que fica aqui até o convite pros próximos episódios que a gente vai tratar melhor isso, os detalhes. Cara, é o tipo da coisa que todo mundo precisa, quer, mas ninguém tem culhão, pra falar a real, de Não, pegar, de assumir essa parada. Eu entendeu? acho que tem um ponto, assim, você falou que muito desse nosso posicionamento define o que a gente faz na Bubup. Não Sim. só define, mas para quem a gente fala também. Lógico. Porque se eu tô assumindo o problema de venda, eu não vou assumir de qualquer um. Eu tenho que assumir com quem tem com quem sabe com quem que eu tô E falando. de quem vocês se... É o que A vocês- gente não fala com um cara que acorda e fala, eu acho que eu tenho problema de venda. Esse aí, deixa ele sofrer mais um pouco. Ele não é o nosso cliente. Sim, sim. Não, e a gente vai falar dessa questão, né, de como que funciona. A gente vai ter um episódio sobre isso. Vou até caminhando aqui pro final desse nosso, até porque a gente já vai emendar no próximo. Mas assim, faltou só uma história. Qual? A da piscina no apartamento. Não dá pra encerrar com essa. Nossa, agora ele vai ter que equalizar a minha Vai ter que risada fazer aqui. Não, essa. essa história é a melhor história. Essa eu Melhor preciso muito. Você história. fugiu de umas 3 histórias Não, que a é Mari melhor cantou aí. história. É a melhor história. Mas conta, qual que é que eu vou contar? Não, da piscina. Você- Da piscina, rapaz, história é fácil. É fácil, vai. A gente viajou na época da engenharia pra Europa. Um amigo nosso virou e falou, Daniel, descobri que um programa do Erasmus Mundus tem uma brechazinha aqui que dá pra gente ir. Na época não existia um negócio, como é que é? Ciência Sem Fronteira, que todo mundo viajou sim. ganhava... Bolsa. Teve gente As bolsas, tinha bastante coisa. Tinha gente que ganhava uma grana, o cara ia fazer Incentivo intercâmbio lá nos mesmo, Estados né? Unidos, tava de férias na Austrália. Eu falava, mas tudo com, tipo assim... Eu não passei por essa parte boa. O nosso era aquele programa da UFMG, que tinha uma parceria, não sei o que e tal. E a gente foi a gente conseguiu nossos amigos de colégio, de infância, aí na mesma cidade. Porque é uma brecha de um programa lá da Europa. Não era nem da UFMG, era da Tá. Europa. Chamava Erasmus Mundus. E aí tinha um lá que chamava... Como é que era? Livre Mobilidade. Até é bom que a gente brincava. Poxa, a gente foi lá, escreveu, aplicou e tal. Pô, todo mundo aprovado, bom demais. Fomos. Aí chegou lá, Espanha, né? Tem uma época do ano lá que a gente morava na Andalucia ali, é muito quente. Então no verão lá faz 40 graus para mais. Tá. E fora a sensação térmica, é muito quente. Não. E a gente assim, galera, a gente compra um ventilador e tal, e a gente não tem dinheiro para nada. Fui comprar uns ventiladores. Se comprar um ventilador para cada um aqui, é 4 vezes o preço da piscina. A gente pode comprar uma piscina, a gente arrasta esse sofá tudo pro canto aqui, a piscina a gente coloca ela no meio da sala. Muito bom, ué. E a gente faz um churrasquinho aqui na varanda, era o tamanho dessa mesa aqui. Menor, metade. E... Caramba, como você é jovem, Ele né? tá se divertindo. Não, cara, é muito bom. E aí, beleza, já orçamos lá a piscina, 5 mil litros, beleza, e tal. Aí eu falei assim, o problema Detalhe, tudo engenheiro, né? Então vamos lá. eu falei vai. assim, o problema dessas construções aqui é que qualquer coisinha que cai num quarto, você escuta do prédio inteiro, porque é tudo muito fininho, é tudo assim. Eu falei, eu não sei, né, 5 mil litros, eu não sei se essa laje foi dimensionada pra isso, não sei como é que é isso. vou fazer merda Mas consciente. já estava. A piscina já estava. Não sei, igual, não lembro. Eu sei que eu mandei um e-mail pra minha professora de resistência dos materiais.
Essas aulas são... E eu mandei uma mensagem pra ela: oi, professor, tudo bem? Tô aqui estudando, né? Engenharia aqui na Europa e tudo mais. Eu tava querendo... A gente tava muito quente aqui, a gente vai entrar num período agora meio de férias e... Canal Contexto, é muito bom, vai. E aí eu queria ver como é que faz pra eu colocar uma piscina de 5 mil litros na sala. De um apartamento, né? Se tem algum risco e tudo mais, ela... Aí ela só mandou uma mensagem: não, Daniel, laje não tem risco pra essas coisas, não. Pode fazer, não tem problema nenhum. O melhor é a professora, né? Não mas o melhor E- foi a Mas me frase manda uma dela foto. agora. Mas é bom ver que você tá se divertindo, tá aproveitando bastante seu intercâmbio mesmo. Ela mandou só essa mensagem: você devia ter recuperar esse e-mail. Aí você Caramba. mandou: obrigado, professor, tá tudo certo, a gente tá estudando bastante, que tá indo muito bem e tal. Beleza, montamos uma piscina. E o único risco que eu já sabia é que não tinha ralo na casa. Falei assim: se essa piscina estourar, vai Já cair era. água no elevador, na escada, isso que vai virar um problema. Mas beleza, a gente só não vai estourar a piscina, né? Pelo amor de Deus. É pra usar com consciência. E não estouraram. Não estourou. Ufa. Mas aí a gente montou a piscina. Aí teve a mãe de um amigo nosso que viu a foto. Eu sei lá o que ela viu. Eu só lembro dele fazendo um call no Skype, né? Na época era Skype. Eu só escutando ela: Fernando, você vai ter que desmontar essa piscina agora, senão eu vou te mandar amanhã pra cá. Aí eu só ele lá, falei: Fernando, vai desmontar essa piscina sozinho. Ele... Mentira! E vocês deixaram ainda ele deixa desmontar? ninguém mandou você mostrar pra sua Pô, mãe, né? o cara foi faixa branca, né? Não, poxa, não, pra Responsável, quê? né? Nessa época nem existia esse de stories, né? Cara, Você não falou quê, pra ela velho? assim, mas a gente perguntou pra professora de resmate. Ela falou que tudo bem. Esquece, não teve jeito. Mas obedientes. Não, não. Eu ia Maravilhoso. falar, vou desmontar. Não, mas a gente chegou chegou lá, velho, festa. Mas a gente fez um churrasco lá, piscina e Despedida. tal. Não, é dentro da sala mesmo. Foi bom, foi legal. Sim, é muito bom. Sabe o que eu fico imaginando? Aqueles apartamentos em Copacabana. Mas é tipo Bem isso, eu tenho antigos. foto, depois eu te mostro. Não, e o que é o mais legal é o seguinte, ele falou que ele gosta de resolver problema. De fato, né? Era calor, tem uma piscina no apartamento. Maravilhoso. É igual a nossa. Tem outros casos aí, Boa. melhor do que da piscina. Gente, queria... Cara, foi maravilhoso. Acho que é um primeiro episódio pra, de fato, né? Ele é um pouco mais longo, o pessoal que tá assistindo a gente, mas é porque é importante a gente contar essa história toda. Pra mim foi muito maneiro, uma honra estar aqui com vocês. A gente logo se vê nos próximos episódios aí. Então, Boa. muito obrigado. Valeu, obrigadão. Obrigado, Valeu, Rodrigo. pessoal. Valeu.